Olá, alunos, tudo bem? Estão preparados para mais uma aula? Na aula de hoje, o assunto é histologia. Histologia significa o estudo dos tecidos. O termo vem do grego, histo, tecido, mas logia, estudo. Lembrando que a gente vai falar dos tecidos humanos. Uma definição mais bonita de histologia, então, é que a histologia é a ciência que estuda os tecidos do corpo e como esses tecidos se organizam para constituir os órgãos. Lembrando dos níveis de organização do corpo humano, a gente começa com estruturas minúsculas, denominadas átomos. Desses átomos formam-se as moléculas. Das moléculas formam-se as células. As células se organizam formando os tecidos. A definição de tecido nada mais é do que o grupo de células que se reúnem, que se organizam para realizar uma determinada função. Os tecidos do nosso corpo são agrupados em 4 grandes grupos. Lembrando que a gente tem muito mais tipos de tecidos no corpo. E esses outros tipos de tecidos são classificados nesses 4 grandes grupos. E quais são esses 4 grandes grupos de tecido? São tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e o tecido nervoso. No tecido epitelial é formado por células justapostas, ou seja, que estão intimamente unidas umas às outras através de junções intercelulares ou proteínas integrais das membranas. Então, no tecido epitelial, as células ficam bem juntas, bem juntinhas, bem unidas. As funções do tecido epitelial. A principal função do tecido epitelial é revestir a superfície externa do corpo, as cavidades corporais internas e os órgãos. Ele também apresenta funções secretoras. São funções do tecido epitelial: proteção e revestimento, que no caso encontramos na pele, secreção, estômago, secreção e absorção, intestino, impermeabilização, bexiga urinária. A estreita união entre as células fazem do tecido epitelial uma barreira eficiente contra a entrada de agentes invasores e a perda de líquidos corporais. As características do tecido epitelial são células muito próximas, com pouco material extracelular entre elas, células unidas de forma bem organizada, possui suprimento nervoso, não possui vasos, no caso ele é avascular, alta capacidade de renovação e regeneração, nutrição e oxigenação por difusão pela lâmina basal. De acordo com a função, existem 2 tipos de tecido epitelial, o de revestimento e o glandular. O tecido epitelial de revestimento, os epitélios são constituídos por uma ou mais camadas de células com diferentes formas, com pouco ou quase nenhum fluido intersticial, substância entre as células e vasos entre elas. O tecido epitelial glandular são epitélios responsáveis pela secreção de substâncias, formando as glândulas dos tipos endócrinas e exócrinas. O tecido epitelial de revestimento, ele pode ser classificado em simples, estratificado ou pseudo-estratificado. No simples, é formado apenas por uma camada. O estratificado é formado por várias camadas. E o pseudo-estratificado é formado por apenas uma camada de células de tamanhos diferentes que confere ao epitélio uma aparente estratificação. Na verdade, trata-se de uma variação do epitélio simples. Aí, o formato dessas células, elas podem ser pavimentoso, que são as células achatadas em forma de ladrilhos, prismático, que são as células que têm forma de prisma, cúbico, que são as células que têm forma de cubo, e de transição. O epitélio é constituído por várias camadas de células dotadas de grande flexibilidade, e cujo formato varia conforme a distensão ou a contração dos órgãos onde ocorre. Vamos ficar aí com um vídeo sobre
sobre os tipos de tecido epitelial. O tecido epitelial é chamado de epitélio e é formado por células que ficam muito grudadas umas às outras. São responsáveis por funções de revestimento, secreção e até proteção do nosso corpo. Na função de revestimento, formam uma cobertura para evitar que nosso corpo perca muita água e também dificulta a entrada de micro-organismos que podem nos causar doenças. Também atuam na percepção das sensações. Em alguns casos, ajudam na absorção de substâncias e nutrientes, dependendo do órgão onde se localizam. Os tecidos epiteliais de secreção são chamados de glandulares. Sendo assim, seus órgãos são chamados de glândulas, podendo ser unicelulares, como no caso das glândulas do intestino delgado, que por terem seu formato parecido com uma taça, são chamadas de células caliciformes. Ou podem ser multicelulares, com várias células formando uma estrutura bastante complexa. Algumas destas glândulas multicelulares podem produzir substâncias que são jogadas para fora do corpo. E por terem esta ligação para o exterior, são chamadas de glândulas exócrinas. Um exemplo são as glândulas sudoríparas, que produzem o suor. Mas se as glândulas não têm nenhuma ligação com o exterior do corpo, são chamadas de glândulas endócrinas, como uma glândula chamada timo, que auxilia na produção dos linfócitos T. E temos também uma glândula mista, que é o pâncreas, pois produz substâncias que atuam dentro do organismo e outras que atuam fora. O tecido epitelial é formado por vários órgãos, mas a nossa pele é o principal, sendo o maior órgão do corpo humano. Por hora só. Os epitélios são divididos e classificados por suas camadas da seguinte forma. Os epitélios simples são os que têm uma única camada de células. Temos então os epitélios estratificados, que são os que têm mais de uma camada de células. E os epitélios pseudoestratificados, que têm apenas uma camada de células. Mas como a posição do núcleo das células varia, temos a impressão de ser várias camadas. Uma outra classificação dos epitélios é de acordo com o formato de suas células. O epitélio pavimentoso é aquele que as células são bem achatadas, como nossa pele. Outro formato de células são as do epitélio cúbico, em que as células têm forma de cubo e podem ser encontradas nos rins, por exemplo. O epitélio prismático, também chamado de epitélio colunar ou epitélio cilíndrico. Neste epitélio, suas células têm formas alongadas e retangulares e podem ser encontradas na nossa cavidade nasal. E, por fim, o epitélio de transição, em que as células têm formato arredondado, mas que podem ficar alongadas de acordo com a necessidade. E é comum na nossa bexiga. Então, gente, aí foi só um vídeo explicando mais um pouco sobre o tecido epitelial. Agora vamos falar sobre o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, diferentemente do tecido epitelial, onde no tecido epitelial as células ficam muito juntas, aqui são afastadas uma das outras e o espaço entre elas é preenchido pela substância intercelular. A principal função do tecido conjuntivo é unir e sustentar os órgãos do corpo. Possui características próprias e é subdividido em outros tipos de tecido, que são eles: tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo e o tecido sanguíneo. O tecido adiposo é formado pelos adipócitos, isto é, células que armazenam gorduras. Encontra-se abaixo da pele, formando penículo adiposo e também está disposto em volta em alguns órgãos. As funções são fornecer energia para o corpo, atuar como isolante térmico. No caso, sim, como isolante térmico, nós temos exemplos de alguns animais, como focas, leões marinhos. Eles são bem gordinhos. Então, ali existe uma grande camada
de tecido adiposo, onde serve para que eles fiquem aquecidos, por isso que é o isolante térmico. Oferecer proteção contra choques mecânicos, por exemplo, pancadas. O tecido conjuntivo, aí temos o tecido conjuntivo cartilaginoso, que tem a função de sustentação, não contém cálcio, por isso são mais flexíveis que os ossos e não é percorrido por vasos sanguíneos. A exemplo de tecido cartilaginoso, nós temos a orelha, nariz e a traqueia. E o tecido ósseo, a sua rigidez, dureza, deve-se à impregnação de sais de cálcio na substância intercelular. Tem função de sustentação. No tecido ósseo, o esqueleto humano é a estrutura articulada, formada por 206 ossos. Apesar de os ossos serem rígidos, o esqueleto é flexível, permitindo amplos movimentos ao corpo graças à ação muscular. O tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo constitui o sangue, o tecido líquido. Células como glóbulos vermelhos ou hemácias, que transportam oxigênio, os glóbulos brancos ou os leucócitos, que atuam na defesa do corpo contra micro-organismos invasores, fragmentos de células, como é o caso das plaquetas, que atuam na coagulação do sangue. As substâncias intercelulares do tecido sanguíneo é o plasma, constituído principalmente por água, responsável pelo transporte de nutrientes e de outras substâncias para todas as células. Então, relembrando, histologia é o estudo dos tecidos. Na aula de hoje, a gente estudou sobre os tecidos do corpo humano, 2 deles, tecido conjuntivo e o tecido epitelial. Mas os tecidos são formados em 4 grandes grupos. São eles: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso e o tecido muscular. Vamos agora para a nossa atividade. Marque um X nos 4 tipos de tecido que compõem o corpo humano. É o tecido epitelial, celular, osso e nervo. É o tecido sanguíneo, respiratório, muscular e capilar. São os tecidos epitelial, conjuntivo, nervoso e muscular. Ou são nervoso, epitelial, digestório e celular. 2. O tecido, daí os pontinhos, é um tipo de tecido conjuntivo cuja célula armazena gordura. Em regiões de inverno rigoroso, alguns animais hibernam durante a estação fria. Eles ficam adormecidos e não se alimentam graças à função desempenhada pelas células desse tecido. O nome do tecido, que completa a linha pontilhada, lembrando, qual é o nome daquele tecido, que é aquele tecido que armazena gorduras, que tem uma grande camada de alguns animais, como as focas, os leões marinhos? É o tecido ósseo, cartilaginoso, adiposo ou sanguíneo. O estudo do corpo humano possibilita sua análise em diferentes níveis. Quando estudamos um conjunto de células semelhantes que desempenham a mesma função, estamos analisando o quê? Um tecido, um sistema, um órgão ou um organismo. A união das células. Quando todas essas células se juntam, elas formam o quê? No corpo humano, encontramos 4 tipos básicos de tecido, sendo deles o tecido conjuntivo. Esse tecido pode ser dividido em vários subtipos. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que não indica um tecido conjuntivo. Você vai marcar a que não é um tecido conjuntivo. Então, tecido adiposo não é um tecido conjuntivo. Tecido cartilaginoso não é um tipo de tecido conjuntivo. Tecido ósseo não é um tipo de tecido conjuntivo. Ou o tecido epitelial não é um tipo de tecido conjuntivo. Então, bons estudos, meus alunos. Aguardo a atividade de vocês, tá bom? Lembrando que é para fazer as questões no caderno e responder. Até a próxima aula.